Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maíra, sou nutricionista infantil, sou consultora em introdução alimentar e nesse vídeo eu vou te ensinar hoje erros comuns que os pais cometem no período da fase 1 da introdução alimentar, entre 6 a 12 meses. Gente, muitas famílias às vezes nem se dão conta de que cometem pequenos errinhos aí na introdução alimentar e que esses pequenos errinhos podem sim comprometer a introdução alimentar do bebê e trazer também problemas futuros na alimentação dessa criança. Como eu atendo famílias diariamente, chega muita família para mim quando esse bebê já iniciou a introdução alimentar, então tá com 9 meses, 10 meses, que é geralmente uma fase em que os pais, como eles não procuraram ajuda inicialmente, eles estão com muita dificuldade. E nesse período, é bem provável que se eles não tiverem uma orientação adequada, um acompanhamento de perto, talvez eles já tenham cometido vários pequenos erros, mas o primeiro erro, que é o erro mais importante, que eu acredito que é o que mais causa prejuízo no bebê, é antecipar essa introdução alimentar para o quarto e para o quinto mês. E geralmente, gente, isso acontece por 3 motivos. O primeiro, ansiedade dos pais. Os pais estão tão empolgados com essa nova fase que eles não aguentam esperar e eles resolvem por conta própria antecipar a introdução alimentar do bebê para o quarto e para o quinto mês. O segundo ponto, a mãe precisa retornar ao trabalho. Infelizmente, as mães possuem nem sempre uma licença maternidade longa e ela acaba achando que se ela antecipar, se ela iniciar com 5 meses, com 6 meses, o bebê talvez já vai estar comendo uma quantidade de comida suficiente para substituir mamada. E o terceiro ponto, que infelizmente também temos profissionais de saúde desatualizados que acabam orientando para que essa antecipação seja feita. Então, esses são geralmente os motivos que fazem com que isso aconteça. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que isso não deve ser feito. Então, em primeiro lugar, em relação à ansiedade, gente, não adianta ficar ansioso, porque quanto mais expectativa a gente cria dessa fase, mais nós pais ficamos frustrados. Porque não é uma fase em que o bebê vai sair comendo grande quantidade, é uma fase que exige muito paciência. O bebê vai comendo de pouquinho, vai conhecendo os alimentos. Então os pais que estão muito ansiosos, com muita expectativa, geralmente ficam tão frustrados e essa frustração às vezes atrapalha o desenvolvimento da introdução alimentar. Então tem que ser um momento bem tranquilo, entender que realmente é uma introdução, o bebê está conhecendo os alimentos. O segundo ponto, o bebê não vai comer uma quantidade suficiente aos 6 meses que substitua a mamada. Então não adianta pensar em antecipar. Se você antecipar, você aliás pode causar um grande problema. Por quê? Porque o seu bebezinho não vai estar pronto para comer e você pode entrar num ciclo em que você fica tentando oferecer, ele fica recusando e cada vez mais ele vai gerando trauma para ele. E o porquê que um bebezinho às vezes de 5 meses não aceita bem um alimento? Porque ele não está pronto para comer. O bebê precisa ter o desenvolvimento adequado para ele conseguir comer. É igual para ele começar a andar. Ele não precisa estar com desenvolvimento adequado para começar a andar, ele começa a andar por conta própria. Então, para comer, ele a partir do 6º mês, ele pode estar com esse desenvolvimento adequado, mas mesmo assim é preciso avaliação do profissional de saúde. E o que seria desenvolvimento? Ele principalmente tem que estar sentando com o mínimo de apoio. Ele tem que estar com o tronco firme, porque para ele conseguir mastigar esses alimentos, ele receber esses alimentos com segurança. Agora, um bebezinho que tem 4 meses é um bebê que não senta. Então, ele provavelmente terá que fazer essas refeições inclinado. E quando o bebê vai comer inclinado, ele não tem autonomia, tem maior risco de engasgo, ele não tem interação com o alimento. E a gente tem que pensar que o bebê, a função da introdução alimentar não é só ficar dando várias colheradas uma atrás da outra na boquinha deles. Ele precisa ter contato visual, ele precisa tocar nesses alimentos, ele precisa entender o processo de comer. Outro ponto bem importante é a questão da movimentação da língua. Então, a partir do 6º mês, aquele movimento que chama protusão de língua, em que o bebezinho faz assim, ó, com a língua, coloca a linguinha para fora, ele faz esse movimento de
de muito claro, assim, com 5 meses, ele vai reduzindo, né? Então, com 6 meses, essa redução faz com que ele receba o alimento na boca e ele consiga movimentar a língua para ele conseguir deglutir o alimento. Com 4, 5 meses, ele ainda está com esse movimento muito forte, com esse reflexo de protusão muito forte. Então, é comum as famílias que antecipam e aí falam, nossa, mas ele só cospe o alimento, ele só empurra o alimento para fora, porque é o reflexo natural da linguinha dele. Então, não adianta, gente. Ele precisa estar, no mínimo, com 6 meses para ele começar a conseguir lidar com esse alimento na boca. Se vocês antecipam, ele vai ficar sofrendo ali com aquele alimento na boca, tentando lidar com algo que ele ainda não está preparado. E tudo isso vai ocasionar o quê? Um estresse, principalmente para a mãe. A mãe vai ficar extremamente frustrada e esse bebê vai ficando traumatizado, tá? E o terceiro ponto, a questão se o profissional da saúde recomendar com 4, 5 meses. Então, gente, por mais que isso ainda é comum acontecer, não tem recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, de antecipar essa fase, tá? Então, se o profissional que acompanha você pedir para antecipar, questione, porque não tem indicação de antecipar essa fase. Então, vamos lá. Agora vamos ao segundo erro, que está ligado também a essa antecipação, que é utilizar a cadeirinha de descanso para alimentar esse bebê. Então, às vezes a família acaba não investindo no cadeirão, que pode ser aquele cadeirão até o chão, ou aquela cadeirinha que acopla na cadeira, por achar que talvez não vai usar, ou por esse bebê ainda ter 4, 5 meses e ele ainda não conseguir sentar no cadeirão. Porque se a família vai antecipar, esse bebê é muito provável que ele ainda não esteja sentando. Então, ela não vai conseguir colocar o bebê no cadeirão. E aí, quando utiliza a cadeirinha de descanso, o que acontece? O bebê fica inclinado. E a chance de engasgo é muito maior quando ele está inclinado. É só se você pensar assim, se você vai fazer uma refeição na sua casa e você estiver deitada na cama, não é difícil para mastigar? Então, para o bebê que ainda não sabe mastigar, é muito mais difícil. Então, o risco de engasgo é muito maior. Então, não tem indicação nenhuma de utilizar a cadeirinha de descanso. Outra coisa que me perguntam é se pode oferecer a comida no colo para o bebê e não precisar investir no cadeirão. Agora vamos pensar assim, quanto tempo de alimentação esse bebê tem pela frente que você vai conseguir conciliar o seu colo? Imagina o estresse que isso vai causar para você, principalmente a mãe ali, quem está alimentando esse bebê. Toda vez que o bebê no colo, às vezes leva tempo uma refeição. E a mãe, se ela tá, a mãe ou o pai, enfim, quem tiver ali com o bebê, estiver alimentando esse bebê, o importante é que essa pessoa também coma junto com ele. E se o bebezinho está no colo, às vezes a própria pessoa que está dando alimentação ali não consegue comer junto com ele. Então acaba ali prejudicando a alimentação, ele acaba não visualizando ninguém comer e isso é bem importante. E também ele acaba às vezes não tendo tanta autonomia. Você pode sim dar comida para o seu bebezinho no colo, principalmente nos primeiros dias, quando às vezes o bebê não quer sentar no cadeirão, fica com medo. Mas o indicado é que você, com o tempo, vai colocando esse bebê no cadeirão para dar autonomia para ele. Porque quando ele estiver no cadeirão com cinto de segurança, ele vai se sentir mais seguro para ele poder mexer nos alimentos e ele vai estar na postura adequada para comer. Agora vamos ao terceiro ponto, a quantidade. Quando a família foca na introdução alimentar com a quantidade, isso tem um grande prejuízo, gente, porque às vezes os pais não percebem que a introdução alimentar é para o bebê conhecer os alimentos, para ele se relacionar com os alimentos, para ele entender a dinâmica das refeições. E às vezes a família ali foca já desde o início na quantidade. Então a chance dessa família ficar frustrada é muito grande, porque esse bebê que está iniciando, ele não vai comer uma grande quantidade. E esse não é o objetivo da introdução alimentar. Até 1 ano, o principal alimento para ele será o leite materno ou a fórmula infantil.
Então não é o objetivo a quantidade. A quantidade que ele vai comer vai sim aumentando com o passar dos meses, mas ela é decorrente do fato dele gostar de comer. Então, o principal objetivo do início ali da introdução alimentar, quando esse bebezinho está com 6 meses, é fazer ele gostar de comer, é respeitar esse bebê. Porque se a família fica focada na quantidade de colher que esse bebê come, então, por exemplo, às vezes tem algumas mães, né, que contam as colheres. Ah, ele comeu 2 colheres hoje. E, nossa, ele passou no outro dia, ele comeu 1 colher. E aí a mãe fica muito preocupada. Por que ele comeu 1 colher a menos? E às vezes acaba insistindo para que ele coma essa 1 colher a mais, porque ela tem uma base ali que ela quer que ele coma pelo menos 2 colheres. E o que acontece com isso? Essa colherzinha a mais, que às vezes a família quer oferecer, essa colherzinha que pode aí comprometer toda a introdução alimentar. O que acontece, gente? Quando a família fica insistindo para que esse bebê coma e ele não quer mais comer, ele começa a ficar com tanto trauma que é comum bebês de 7, 8 meses, a hora que eles veem que eles serão colocados no cadeirão, eles começam a chorar e eles não sentam mais. Então já é um bebê que está sendo, vamos dizer assim, forçado a comer. E a gente sempre precisa se colocar no lugar do nosso filho. Sabe aquele dia que talvez a gente não está com muito apetite e alguém oferece alguma comida pra gente? Principalmente eu falo brincando para as mães dos meus pacientes. Quando a gente vai na casa de vó, que às vezes a gente já comeu o que precisa, mas a vó tá lá, não, mas come mais um pouquinho, um pouquinho. Então a gente, às vezes, é fácil da gente entender como é ruim para o bebê comer algo que ele não queira. Então nós também, quando nós não estamos com fome, se alguém fica insistindo, é muito irritante para ele também. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente tem que respeitar a saciedade dele, entender os sinais desse bebê. E como que ele vai demonstrar se ele ainda não fala? Como que eu vou saber se meu bebezinho quer comer ou não? Ele claramente vai te mostrar chorando. Ele vai começar a ficar irritado, você vai perceber que ele começa a ficar com as costinhas assim, começa a bater no pratinho de comida, virar o rostinho. Então ele já está te dando um sinal de que ele não quer mais comer. E é extremamente importante, a partir do primeiro sinal de que ele não quer comer, é encerrar a refeição. E amanhã é outro dia, tá? Vamos lá. Agora, outro ponto importantíssimo, que é começar essa introdução alimentar com alimentos indevidos. O que acontece aí, né, principalmente no 6º mês? Às vezes os bebês, alguns demoram mais para começar a aceitar a fruta, a gostar de comer. E a família pensa que talvez esse bebezinho aí não está gostando da fruta e que ele precisa comer alguma coisa. Mas lembra como eu já sempre falo que o leite materno é o principal alimento para esse bebê. Então, se esse bebezinho não está gostando de comer a fruta, não deve ser colocado outros alimentos no local dessa fruta. Então, uma prática que é muito comum é começar a colocar bolachinha de maisena, bolachinha de água e sal, começar a colocar mingau por achar que o bebê não está aceitando a fruta e que não vai ganhar peso. E esse bebezinho começa a entrar em contato já com alimentos com alta quantidade de açúcar, alimentos com alta quantidade de sal, como no biscoito de água e sal, e ele começa a despertar o paladar dele. E nós adultos sabemos muito bem o quanto que o açúcar, o sal, ele é viciante. Se a gente começa a comer um pouquinho de doce todos os dias, a tendência nossa é que a gente comece a ficar viciado nesse açúcar. Então esse bebê que tem um paladar que ele só conheceu o leite materno e de repente começa a entrar em contato com esse açúcar, pode prejudicar a aceitação de todos os alimentos, das frutas, das verduras, dos legumes. Então não tem por que dar, por vários motivos. Um deles que vai prejudicar a aceitação dos outros alimentos, porque vai fazer mal para a saúde dele. Esse bebê já vai entrar em contato com produtos industrializados, cheios de conservante, produtos indevidos para um bebê. Então não tem por que oferecer outros alimentos. Se esse bebezinho não está aceitando a fruta, tem que trabalhar toda a aceitação dele em volta dessa fruta. Qual é o horário que está sendo oferecida essa fruta? Será que ele não estava com sono?
Ele está podendo tocar nos alimentos? Tem algum adulto comendo com ele para ele visualizar o que é comer? Então esses pontos são bem importantes aí. E não desistir, gente, e jamais forçar o bebê a comer. O outro ponto importantíssimo é a falta de rotina na introdução alimentar. Quando eu falo em rotina, não é algo rígido, tá, gente? Rigidez não é bom na introdução alimentar, mas desorganização também não é. Então, o que é comum as famílias fazerem? Começar a introdução alimentar sem ter uma organização. Então, um dia dá a fruta de manhã, outro dia não dá, outro dia dá à tarde, outro dia não dá na hora do almoço, outro dia dá na hora do jantar essa fruta. E esse bebê demora mais para assimilar. Então, é importante ter uma organização desses horários. Vocês não vão fazer assim, meu bebê vai comer às 9 a fruta todos os dias. Não, ele vai comer por volta das 9. A gente tem que considerar também o ritmo desse bebê, se ele não está com sono, como que ele está naquele momento. Então é importante ter muita organização, porque daí ele vai fazendo essa assimilação das refeições, dos horários, com mais tranquilidade nesse período. Outro ponto importantíssimo, a questão do sono e da rotina de alimentação. Então não adianta oferecer esse alimento para o bebê quando ele está com sono, gente. O bebê precisa comer na hora em que ele está bem, naquela hora que ele está mais ativo, que ele já acordou, já mamou e que ele está bem desperto. É comum os pais às vezes não conseguirem se organizar nos horários e acabam oferecendo no horário em que o bebê já está cansado essa fruta. E ele, quando ele está cansado, ele quer fazer o quê? Ele quer dormir, ele não quer comer. Então, não adianta dar a frutinha para esse bebê quando ele está com sono. O importante é, primeiro, organizar os horários e oferecer essa fruta sempre quando ele estiver desperto. Outro ponto importantíssimo, deixar esse bebê sem mamar para dar a fruta. Então, o que acontece? Como ele está aprendendo a comer, ele ainda precisa entender que a fruta mata a fome dele. E ele não vai saber disso no 6º mês. Ele vai saber com o tempo, conforme for tendo consistência na oferta das refeições, conforme ele for aumentando um pouquinho a quantidade que ele come. Então, é uma prática comum também, às vezes, dos pais acharem que precisa deixar com fome para ele aceitar a fruta. E, na verdade, se ele não está aceitando a fruta, talvez o que possa estar fazendo ele não aceitar é a fome dele. Porque quando ele está com fome, ele quer o quê? Ele quer mamar. Então, não deve dar no início, no 6º mês, não deve oferecer a fruta quando esse bebê está com muita fome. O ideal é que ele seja amamentado e passou um tempinho ali, logo após a mamada, ele vai entrar em contato com essa fruta. Os 3 erros mais comuns relacionados à oferta de frutas. Então, o primeiro deles é iniciar essa introdução alimentar com aquela redinha alimentadora. Então, é um objeto em que é colocada a fruta e o bebê fica apenas sugando o caldinho da fruta. Então, esse é um objeto que causa grande prejuízo aí para o bebê. Primeiro deles, que pode ser uma fonte de contaminação, se essa família não fizer a higienização adequada, às vezes fica com o alimento ali parado e pode sim ser uma fonte de contaminação para ele. Segundo ponto, esse bebê, ele só recebe o caldinho da fruta. Então, ele não consegue sentir a consistência da fruta. E cada fruta tem uma textura, uma consistência diferente. Uma melancia é diferente de uma manga, que é diferente de um kiwi. E o bebê precisa ter contato com isso. E a redinha vai fazer com que ele receba só o caldinho. E depois, quando a família tira essa redinha, a chance dele recusar esses alimentos na boca é muito grande. Porque na introdução alimentar, ele começa a ter contato com esses alimentos, ele faz carinha, às vezes que não tá gostando, porque aquele alimento na boca dele às vezes causa uma estranheza, porque ele só recebia líquido. E a redinha vai só prolongar esse período aí de falta, né, de contato com essas consistências. Então, ela pode sim muito prejudicar aí nesse início. Outro ponto importante. Esse bebê, ele precisa da fibra da fruta para ajudar a regularizar o intestino dele no início da introdução alimentar, que é comum constipar. Então, se ele recebe só o caldinho da fruta,
ele não vai receber fibra e ele pode sim ficar constipado no início da introdução alimentar e prejudicar ainda mais ele. Segundo lugar, iniciar com suco. Gente, apesar de que antigamente era indicado iniciar a introdução alimentar com suco, hoje nós sabemos que é muito prejudicial para o bebê. Esse bebê que recebe o suco, ele não mastiga, ele não aprende a lidar com a consistência dos alimentos, ele demora mais. Tem grande chance de causar um grande problema de seletividade no futuro, porque ele só fica recebendo suco, vai acabar não aceitando a fruta e pode ser uma criança que futuramente não coma fruta, porque teve essa falha aí no início da introdução alimentar. Além disso, o suco também recebe menos fibra, que a fibra da fruta é extremamente importante aí nesse início da introdução alimentar. E esse bebê também recebe uma grande quantidade de açúcar da própria fruta. É só você pensar aí na sua casa. Se você vai fazer um copo de suco de laranja, às vezes você usa de 3 a 4 laranjas. O bebezinho na introdução alimentar, às vezes vai comer um quarto da laranja, vai comer meia laranja, uma no máximo. Então ele acaba recebendo uma quantidade de açúcar da própria fruta muito grande para a idade dele. Então não tem indicação oferecer suco. Vocês podem me questionar assim, mas antigamente oferecia. Tudo bem, era recomendação de antigamente. Hoje em dia, Sociedade Brasileira de Pediatria não indica, OMS não indica. Então a gente precisa seguir com informações atualizadas, né? Tudo que eu passo aqui são informações atualizadas, não é algo que eu acho, né? São recomendações de órgãos competentes. E os principais erros relacionados à refeição? Primeiro deles é iniciar essa introdução alimentar batendo os alimentos, liquidificando, peneirando esses alimentos. Gente, isso é extremamente prejudicial para os bebês e pode trazer problemas muito graves futuros na alimentação dessa criança. Por quê? Por que acontece problemas com isso? Esse bebezinho não vai trabalhar a mastigação dele e ele precisa sim, nesse período entre 6 a 12 meses, fazer o trabalho de mastigação para que ele chegue com 1 ano de idade já comendo a comida na consistência da família tranquilamente. Se esse bebê recebe sopa batida, ele não trabalha, ele apenas recebe e engole, ele não mastiga. E isso pode causar grandes problemas. Eu atendo crianças com mais de 1 ano de idade que não conseguem mastigar os alimentos e futuramente essa criança talvez tenha que fazer um trabalho após 1 ano de idade com fonoaudióloga porque tem dificuldade na mastigação. Outro ponto importante, se esse bebê recebe a sopa batida, ele não reconhece os alimentos. Então é comum essa prática dos pais oferecerem a sopa e depois, quando oferece a comida da família, a criança recusa, porque ele não reconheceu os alimentos. Ele teve contato aí nesse período de praticamente 6 meses apenas com uma consistência de alimento, que é na consistência de sopa, com um sabor, que quando a gente bate a sopa no liquidificador, todos os sabores que foram inseridos ali, eles viram um único sabor. Então esse bebê fica com um paladar pobre na mastigação, pobre na aceitação, assimilação de consistências, texturas variadas. Então a sopa é extremamente prejudicial. Também tem questão da fibra. Se essa família ainda, além de oferecer a sopa, ela passa na peneira, essa criança deixa de receber a fibra dos alimentos. Então ela pode sim ficar muito constipada nesse período da introdução alimentar. Outro erro muito comum é não variar a alimentação desse bebê. Então, oferecer sempre os mesmos alimentos ou sempre a mesma preparação. Então, uma prática que é muito comum é ficar apenas na batatinha, na cenourinha, alimentos muito cozidos, sem oferecer às vezes um alimento assado, um alimento mais seco, consistências variadas. E esse bebê, ele não recebe muita variedade em um período que ele precisa sim ter contato com sabores, texturas, consistências diferentes para que quando chegue com 1 ano de idade, que é uma fase em que ele começa a selecionar mais os alimentos que ele gosta de comer, ele já tenha tido contato com muitos sabores, com muitos tipos de alimento e ele aceite com mais facilidade. Se for para deixar para a família variar essa comida após 1 ano de idade, tem grande chance dele não querer comer talvez o que ele não conhece.
Então é muito importante essa variedade. Ele precisa comer comida com molho, comida sem molho, alimentos assados, alimentos cozidos. Então, uma prática também que é muito comum, às vezes a família só fica oferecendo o alimento em bastão para o bebê. Sim, é ótimo para dar autonomia para esse bebê, mas acaba que ele só acostuma com aquele legume em bastão. Então, a gente pode variar para o bastão, variar para um purê, variar para um alimento cozido, variar para um alimento assado. Esse é bem importante aí na introdução alimentar. Então, hoje eu ensinei para vocês alguns erros mais comuns na introdução alimentar. Se o seu bebezinho ainda não iniciou, uma ótima oportunidade de você começar da maneira certa, não cometendo esses pequenos erros. Se o seu bebezinho já começou, então para analisar se você está cometendo algum erro desse. E se você tiver alguma amiga com bebê pequeno que vai iniciar a introdução alimentar, encaminhe esse vídeo para ela. Tenho certeza que você vai ajudar muito, porque essas pequenas orientações fazem grande diferença na introdução alimentar.